Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma sexta-feira, mais uma aula aí de estágio de prática civil. Nossa última do bimestre, né? Então, como nós havíamos combinado, hoje nós vamos fazer uma revisão aí do que nós vimos ao longo do bimestre. Semana que vem aí não tem aula, porque vocês vão estar em semana de prova, né? Inclusive, a nossa prova já está elaborada. A provinha boa, tá? Acredito que todo mundo vai conseguir fazer bem tranquilo, bem de boa. As atividades nossas aí, né? Como nós já combinamos, só reiterando aí, até dia 6 de outubro, ia falar novembro, mas não, é outubro, eu me confundi nos meses. É a próxima, né, que vai até 6 de novembro, né? A próxima prova, né? Próxima prova, acho que é 6 de dezembro, não é? Ah, isso. Não, 6 de novembro, eu acho, né? Dezembro? Dezembro, Que é verdade. 6 dezembro, de dezembro, né? verdade. Eu É isso não. mesmo, é por isso que o senhor confundiu, eu acho. Provável, provável. É que você olha mês 9, aí você acha que é novembro, é setembro. Esses, Verdade, esses meses aí confunde, esses números de mês aí confunde tudo também. verdade, verdade. Aí vai chegando no final de ano, a gente já vai ficando cansado. Sexta-feira também vamos dar um desconto pro professor. Verdade, professor, tá tranquilo. Então, pessoal, aí tivemos duas peças iniciais, duas contestações e o relatório da semana jurídica lá da palestra. Tá? Então, nós tivemos uma inicial simples na nossa primeira aula, nós tivemos ali uma segunda, né, simples, que eu falo porque ela tinha só os requisitos ali do 319, né, o endereçamento, qualificação das partes, os fatos, os fundamentos, pedido, valor da causa, tem que ter a manifestação ali se é favorável ou não à audiência de conciliação, né? Que foi o nosso problema lá do acidente de trânsito. Inclusive ali, né, os fundamentos lá, o artigo 186, 27 do Código Civil, né, e artigos do Código de Trânsito. A segunda peça que nós tivemos aí foi a do alimentos gravídicos, né? Que aí ela já tinha um detalhe a mais, que aí eles tinham que fazer ali a fundamentação da tutela de urgência, né? Por causa da necessidade imediata de estar recebendo os alimentos gravídicos, né? Que tem uma lei específica lá que tinha que ser utilizado, e também ali lei de alimentos, né? Tem a lei de alimentos gravídicos e a lei de alimentos, que essa da lei de alimentos também iria auxiliar na parte, inclusive, da tela de urgência. Depois nós tivemos uma contestação de dano moral, né? Que ali, quando também, né, se qualifica o réu, indica o juízo, indica o número dos autos, faz uma síntese do processo. Tinha-se que fazer uma preliminar de impugnação do valor da causa, né? Até, acho que não lembro se foi o Marcelo, se foi o Sérgio que questionou isso daí, bem observado. E na fundamentação teria que discutir ali os requisitos da responsabilidade civil, né? Dizendo que foi um fato de terceiro, não houve ação, causou dano por parte da empresa. Lembrando ali que por ser uma autarquia,
né? Então, faz parte da administração pública. O prazo da contestação em dobro nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. E a última contestação que nós tivemos ali, que daí foi da semana passada, salvo engano, né, é uma contestação com reconvenção, que a parte foi montar os móveis, entrou com a ação, dizendo que não tinha sido pago um valor, porém foi causado um dano no período da instalação, então, junto com a contestação, tem que fazer a reconvenção pedindo a indenização do valor do dano causado pela parte. Nós vimos, né, a reconvenção, inclusive, ela preenche um requisito de economia processual e de razoável duração do processo. Passando rapidamente aí só sobre os pontos principais, as fundamentações das nossas peças, né? Até porque a nossa prova aí vai ser a elaboração de uma peça, tá? Não vou dizer qual é, mas vai ser aí a elaboração de uma peça. Então, né, fazendo a revisão aí, então, né, o que nós vimos no bimestre, então, foi aí o processo de conhecimento, rito comum, com alguns detalhes do rito especial do juizado, né? Então, nós vimos aí em conjunto os dois ritos mais comuns, vamos assim dizer, do nosso dia a dia, que é o rito comum ordinário, procedimento comum ordinário, CPC, e o rito do juizado especial, que acaba sendo muito próximo hoje ao rito do juizado, do rito comum, tendo ali só algumas diferenças em questão de competência, quanto a valor, quanto a local, quanto a quem pode ser parte, autor ou réu, né? Principalmente quando a gente fala de juizado civil ou juizado da fazenda pública, alguns prazos diferenciados, como nós vimos, né? A quantidade menor de testemunhas. Então, tem toda essa peculiaridade, que são, eu falo que são os dois ritos mais comuns, porque é o que a gente acaba vendo no dia a dia. É óbvio que às vezes você vai se debater ali com talvez ali uma ação de divórcio, de alimentos, todas elas no rito, nesse rito comum, né? Mais difícil você pegar talvez não um rito especial, né? Um uso capião, uma reintegração de posse, uma desapropriação, uma consignação em pagamento, né? Que tem um requisito, tem rito próprio, é uma ação monitória. Então, são ações especiais, né, ritos especiais, que não são tão comuns, tá? Por isso que nós vimos mais esses dois. Então, analisando aí a petição inicial, né, artigo 319 do Código de Processo Civil, nós vimos lá que a petição inicial tem que ter a indicação do juízo, né, o juízo competente, e daí nós vimos lá a questão da competência, né, se é juízo civil, da fazenda pública, ou de falência, ou de família, ou da infância, a competência pela matéria, o juizado especial ou rito comum, se for questão de valor, né? Também questão da matéria, quanto a pessoas que participam do processo, se é estadual ou federal. Então, todos esses detalhes quando nós falamos de indicação do juízo, que envolve principalmente a questão de competência. Aí a indicação das partes, né, qualificação das partes, principalmente do autor, né, do réu, nem sempre nós vamos ter todos os detalhes, é importante ter o máximo possível, mas
principalmente aí o nome e o endereço para conseguir expedir a citação. O nome da peça que eu falei para vocês lá, que não é um requisito da lei, mas é um requisito que é exigido em provas. A exposição dos fatos, então, resumo, no caso do problema ou da situação fática concreta. Os fundamentos, que aí envolvem toda a fundamentação jurídica, artigo, jurisprudência, doutrina, princípios. Aí aqui, inclusive, a gente pode fazer, na fundamentação, você faz, né, questão fundamentando o direito à justiça gratuita, a pessoa, né, preenche os requisitos do artigo 98 do CPC, a questão da tramitação preferencial se for idoso, nos termos do Estatuto do Idoso, os fundamentos também lá da tutela de urgência, se ela for incidental, né, os requisitos lá da plausibilidade do direito, risco de dano de difícil reparação ou que cause dano ao resultado útil do processo. Os pedidos, então, aí a gente vai ter os pedidos de condenar a entregar algo, a pagar algo, a dar algo, a fazer ou não fazer algo, né? O declaratório, que declara válido uma norma, declara válido uma lei, declara válido um contrato ou inválido, né? Declara como falso um documento, uma assinatura. E o constitutivo, que ele constitui algum direito, né? Ou desconstitui, no caso da relação jurídica de divórcio ou de dissolução de união estável. Nós vamos ter aí também que fazer uns requerimentos de citação da outra parte, do réu, intimação do MP, se for necessário, deixar claro aqui se vai desiste ou não da audiência de conciliação, já faz o protesto de provas, já faz aí um requerimento, né, da concessão da justiça gratuita ou da preferência de tramitação, se for Estatuto do Idoso, o valor da causa, lembrando que nós temos que levar em consideração lá artigo 291, 292 do CPC, e a assinatura do advogado. Sendo ajuizada, então, a ação, né, você já junta ali as guias de distribuição e o pagamento das custas, exceto se for justiça gratuita, aí não é necessário. Caso o juiz não conceda a justiça gratuita, a parte vai ser intimada para recolher essas custas. No rito comum, no rito do juizado, lembrando, nós não temos custas em primeiro grau. Aí o juiz vai despachar a inicial. Despachando a inicial, ele vai conceder ou não a tutela de urgência, ele vai intimar a parte para emendar a inicial se estiver faltando algum requisito, algum documento, ele pode fazer o julgamento de improcedência liminar do pedido, se violar precedente obrigatório ou se já tiver prescrito, que eu particularmente nunca vi acontecer. Não estou dizendo que não possa, estou dizendo que eu particularmente nunca vi, mas pode acontecer. E designar ou não a audiência de conciliação, lembrando os requisitos lá do 334, se for direito indisponível, ele não vai pautar audiência, vai citar para apresentar defesa de forma direta. Caso contrário, ele vai citar o réu para comparecer à audiência de conciliação, podendo o réu manifestar que não tem interesse. Se ambas as partes manifestarem que não tem interesse, a audiência é cancelada. Caso contrário, a audiência é mantida. Quem não for na audiência arca com multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no rito comum.
No juizado especial, se o réu não for, da revelia, se o autor não for, da arquivamento do processo. Então, já é um requisito mais obrigatório o comparecimento na audiência, né? Então, juizado especial é mais difícil, pelo menos nunca vi nocível cancelar a audiência. Já o da Fazenda Pública, normalmente cancela porque já se tem na prática aí que não é frutífero, que é um ato desnecessário, só torna mais lento, mais moroso o processo, então já se cancela a audiência. Da mesma forma, o rito comum Fazenda Pública. Tá? Então, tendo a audiência e a audiência sendo frutífera, ou seja, dando acordo, o processo vai para o juiz homologar, então ele vai proferir uma sentença de resolução de mérito, extinguindo o processo, homologando o acordo firmado entre as partes. Não havendo acordo, o réu vai ser intimado já da audiência, um prazo de 15 dias úteis, ou 30, se for prazo em dobro, para apresentar sua resposta, podendo apresentar uma contestação com reconvenção, só reconvenção, não fazer nada e dar revelia, ou fazer o reconhecimento do pedido feito pelo autor. Então, revelia presume-se como verdadeiro os fatos alegados em inicial, salvo aquelas hipóteses de se tiver litisconsórcio, um dos litisconsortes contestar, ser direito indisponível ou faltar documento obrigatório para entrar com a ação, aí o juiz pode afastar os efeitos materiais da revelia. E o efeito formal é que aí o réu ele não é mais intimado de atos proferidos no processo, caso tenha sido declarados efeitos materiais também. No reconhecimento do pedido, o réu faz uma manifestação, diz: eu reconheço, o juiz vai proferir sentença homologando também pelo reconhecimento, né? Inclusive pode ser parcial, pode reconhecer um pedido e discutir o resto. Não, reconheço o dano material, mas entendo que não cabe dano moral numa determinada hipótese X. Em contestação, o réu vai se qualificar de forma completa, se não tiver, né, vai indicar o juízo, já sabendo qual é a vara que está o processo, já indicando o número do processo, vai fazer uma síntese do processo, vai analisar ali as possibilidades do 337, né, que são as preliminares, legitimidade de parte, ausência ou nulidade de citação, existência de cláusula de arbitragem, litispendência, coisa julgada. Ainda, no mérito, ele vai refutar todas as alegações feitas pelo autor, aquilo que não for refutado vai ser considerado como incontroverso, tendo também ali, né, nas preliminares, lá, a questão da impugnação do valor da causa, e nós temos as prejudiciais de mérito, prescrição, a questão da suspensão do processo, se precisar num julgamento de um outro processo, tá? As principais situações. Aí no mérito, né, vai utilizar lei, doutrina, jurisprudência, princípios para refutar as alegações feitas pelo autor. Vai ter a conclusão, né, ou os pedidos também, né, de julgar improcedente, julgar procedente reconhecendo uma parte do pedido, improcedente o resto, né, aqui já faz também manifestação de justiça gratuita, se tiver, de repente aí prioridade de tramitação, se o réu for idoso, justiça gratuita, já falei. Aqui também faz pugnando pela produção de provas,
Em ambas as situações, tanto na inicial quanto na contestação, também faz o requerimento, né, de condenar a outra parte aos ônus da sucumbência e a assinatura do advogado. Lembrando que a contestação pura, ela não vai ter valor de causa, porque ela é simplesmente uma defesa. Agora, se nós formos ter uma reconvenção dentro da contestação ou apenas a reconvenção, ela é tida como uma inicial, aí o réu, ele torna-se reconvinte e o autor se torna reconvindo, né? São termos aí que a doutrina nos traz, que é interessante a gente usar até para discriminar aí, né, de autor, réu, reclamante, reclamado. Se põe reconvinte, reconvindo, já se sabe quem é quem. E todos os requisitos da petição inicial que nós já vimos. Apresentada, então, as respostas do réu, nós vamos ter as providências preliminares feitas pelo magistrado, que ele vai poder julgar o processo conforme ele se encontra, extinguindo caso haja algum vício insanável, ou chamando o autor para sanar o vício for sanável, julgar o processo, julgar o mérito de forma antecipada, caso não precise de novas dilações probatórias, ou proferir um despacho saneador, saneando, organizando o processo, sanando, indicando, né, afastando preliminares, prejudiciais de mérito, traçando os pontos controvertidos, determinando as provas a serem produzidas. E também, né, a intimação do autor, para que o autor apresente a impugnação à contestação. Essa impugnação ela pode ser a contestação, a documentos trazidos, as preliminares, as prejudiciais de mérito, né? Então, qualquer situação apresentada pelo autor, ela vai, ou pelo autor não, pelo réu em contestação, o autor vai ser intimado para se manifestar, para apresentar sua impugnação ou sua réplica. Lembrando daí que não há previsão de tréplica, porém, caso o autor traga documentos novos, o réu vai ser intimado aí para se manifestar. Quanto aos documentos. Então, nós temos aí o momento, né, do término aí da primeira fase do processo, né, da chamada fase postulatória, e nós começamos a segunda fase, que é a chamada de fase instrutória, que ela pode ser bem curta ou ela pode ser longa, né, curta, se for um julgamento antecipado, se for um julgamento conforme o estado do processo, ou ela pode ser longa, né, tendo despacho saneador, tendo designação de prova pericial, de audiência, depoimento pessoal, oitivo de testemunha. Então, vai depender. Essa fase, elas sempre vão ocorrer, tá? Por mais curta que ela seja, ela vai acontecer porque, no mínimo, né, vai ter essas providências preliminares de intimar o autor para impugnar a contestação, ou intimar o autor para sanar algum vício, ou intimando as partes para informar se há provas a serem produzidas. As partes vão dizer que não há, ele vai anunciar o julgamento antecipado. Então, aí vai ser o fim da fase instrutória e vai para a última fase, que daí seria a fase decisória, a fase de sentença. Então, lembrando aqui que as decisões, nesses casos, elas podem ser parciais, né? Como eu disse lá, eu posso fazer um reconhecimento parcial do pedido. Então, o juiz pode julgar de forma antecipada uma parte, a outra parte de dilação probatória. Grande diferença aqui,
né, é que nós vamos ter a modalidade recursal distinta, caso seja uma decisão parcial, né, um capítulo de sentença, o processo vai continuar, então não vai acabar a fase de conhecimento, nós vamos ter um agravo de instrumento. Se for total, acabando a fase de conhecimento, primeiro grau, nós vamos ter apelação. E, né, a possibilidade aí do cumprimento imediato desse capítulo da sentença, sendo aí a questão da prescrição correndo a partir do momento do trânsito em julgado desse capítulo, dessa parte intermediária, né? Aí a gente pode colocar aqui o seguinte, né, nós temos aí uma ação de divórcio, que envolve, né, o divórcio, a dissolução do casamento, guarda, visitas, alimentos e divisão dos bens. Aí o casal, né, tanto o autor quanto o réu, foram de litigioso, eles concordam aí com a extinção do casamento, que a guarda vai ser compartilhada, que não vai ter alimentos, que a visitação vai ser livre, porém eles discordam quanto à divisão dos bens. Então, vai ter um ponto aí que, não havendo a concordância, essa parte vai continuar. Todo o resto vai transitar em julgado e já pode, inclusive, ser executado entre as partes, né? Vamos colocar aí que os dois moram na mesma cidade, então a criança fica uma semana com cada pai, com o pai, uma semana com a mãe, ou 15 dias, né? Daí a questão da guarda compartilhada, tendo essa questão, né, não teria alimentos, então ninguém precisaria pagar alimento para outro cônjuge, nem para o filho, porque as despesas iam ficar mais ou menos elas por elas, nesse exemplo que eu dei para vocês. O grande problema é só a discussão entre a divisão dos bens, que aí vai ter disparcionador, vai ter provas, etc., e vai ter um capítulo final da sentença, que daí vai ser o final da nossa fase de conhecimento. Da mesma forma, uma ação aí de reparação de dano material e moral, posso reconhecer a existência do material e discutir o dano moral. Um outro exemplo aqui, né, a pessoa entra com um pedido de declaração de ilegalidade e de repetição de indébito. Então, é nula essa cobrança e eu tenho direito à repetição. A parte pode concordar talvez com parte daquele tributo, daquele valor cobrado tenha sido realmente a maior, então que a pessoa tenha direito a uma parte, não a tudo que ela está pedindo. Então eu posso concordar com uma parte, a outra parte discutir, ou eu posso concordar com tudo. Aí vai depender do caso concreto. Como a gente sempre diz, cada caso é um caso. Uma vez, essa questão, essas frases do direito parecem ser clichês, né? Mas são comuns. Uma vez eu lembro que meu irmão, engenheiro, ele me fez uma pergunta e eu não vou me lembrar qual é a pergunta exata que ele fez, mas eu disse para ele, depende. Porque depende de como você vai provar isso aí. Falou, como assim depende? Ou é sim ou é não. Eu falei, não, no direito não existe tanta clareza assim. Existe o depende, porque tudo depende de como você vai provar, o que você vai provar, como você vai provar, né? O que você está alegando, será que realmente é um direito seu, se não é? Então, né, nós não temos tanta certeza assim quanto 2 mais 2 são 4, né? Então, nós temos esses problemas no direito. Hoje, mais do que nunca,
quando você vai pesquisar jurisprudência, você acha jurisprudência por tudo quanto é gosto. Né? Você vê o STJ decidindo de um jeito, o STF decidindo de outro, qual que vale, qual que não vale. Aí o TJ Paraná decide de um jeito, o TJ de São Paulo decide de outro, Rio Grande do Sul de uma terceira forma. Então, é bagunçado, tudo depende. Né? Existem certas situações que são mais pacíficas, não tem tanta divergência? Tem, tá? Mas tem situações aí que tem jurisprudência para todos os gostos, para todos os fregueses, como a gente brinca na nossa vida prática, como vocês vão perceber futuramente também quando vocês estiverem trabalhando com o direito, seja como promotores, juízes, advogados, professores. Lembrando lá quando eu falei da inicial, né, eu falei para vocês da tutela de urgência provisória incidental, né, ela pode ser tanto da questão de tutela de urgência quanto tutela de evidência incidental. E nós vamos ter também um caráter, né, antecedente. Então, ela seria uma preparação, né, uma preparatória. Eu entraria com um pedido só da minha tutela de urgência, depois eu seria intimado para emendar, para apresentar o meu pedido principal. Se eu não apresentar o meu pedido principal, o processo é extinto, e um desses efeitos é que a liminar que eu ganhei, ela vai perder sua eficácia. Tá? Então, principal diferença aí da tutela de urgência antecedente e incidental, né, que a gente viu lá. Aí, então, nós vimos, né, decisões preliminares aí do juiz. Então, a partir do momento que ele determina dilação probatória, né, que ele vai dar o despacho saneador, lembrando que o despacho saneador, as partes vão ser intimadas no prazo de 5 dias para questão de ajustes, não apresentando, a decisão se torna estável, em tese não cabendo recurso, exceto quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, que daí vai caber um agravo de instrumento. Aqui também está, quanto ao despacho saneador, eu não lembro se eu falei para vocês, mas o código prevê, o código permite que seja designada uma audiência de despacho saneador, no qual as partes vão estar auxiliando o juiz aí a fazer o despacho saneador quando a causa for muito complexa. Aí eu, particularmente, até hoje não vi isso acontecer na prática. Pode vir a acontecer? Pode. E nós temos aí o despacho saneador consensual também, que as partes vão apresentar em comum acordo como deve ser o despacho saneador, né? Cabendo ao juiz fiscalizar e homologar esse despacho, né? Fiscalizar porque também, normalmente, né, o consenso entre as partes vale, porém também tem que verificar se não vai ser muito excessivo para uma das partes, sendo extremamente prejudicial. Aí nós entramos, então, nas provas, né, que o principal momento do despacho saneador é a dilação probatória, a produção de provas. Aqui, então, nós vamos produzir que tipo de provas, professor? Nós vamos produzir prova oral, principalmente, prova pericial, principalmente. Podendo ser produzida prova documental? Pode ser produzida também. Né? A gente pode, inclusive, produzir aí um incidente de falsidade da prova documental. Nós podemos produzir aí na prova documental a determinação de que a parte exiba documentos, né? A parte entra dizendo assim, eu paguei, então paguei a mais, tenho o direito a
expedição de débito, receber de volta parte do valor que eu paguei, porque foi pago valores a maior. Só que ele não junta comprovantes de pagamento. Aí o réu pede que a outra parte, então, exiba esses documentos, esses comprovantes desses pagamentos, desses valores a maior, sob pena de improcedência do pedido. Nós vamos ter aí, então, a prova oral, que aí ela é dividida, né, em depoimento pessoal ou interrogatório, e oitiva de testemunhas. Depoimento pessoal, a parte ela sempre pode pedir da parte contrária. Então, o autor nunca vai poder pedir o seu próprio depoimento pessoal. Ele pode pedir o depoimento pessoal do réu e o réu pode pedir do autor. Caso nenhuma das partes peça, o juiz ele pode determinar de ofício ou interrogatório das partes, tá? Que aí o juiz vai fazer indagações, ele até permite que a parte contrária faça perguntas, mas via de regra é só ele que acaba fazendo indagações. Isso eu já presenciei em audiência, viu? Às vezes a gente pedia só depoimento testemunhal, né? Oitiva de testemunha, tanto o autor quanto o réu. Chegava na audiência, o juiz queria que a parte, ou autor ou réu, comprovasse alguma determinada situação, e ele determinava ali de ofício a produção da prova, lembrando que ele, como destinatário final da prova, ele pode fazer a produção da prova de ofício, ou se a prova for requerida, desde que seja uma prova lícita e moralmente aceita. Então, nós vamos ter as provas lícitas, que são as provas típicas, que são essas que eu estou falando para vocês, e a gente pode ter provas aí que são moralmente aceitas, né, que são provas atípicas, não previstas pelo código, né, que a gente pode estar utilizando. Aqui também a gente pode considerar como uma prova lícita a prova emprestada, a prova que vem de um outro processo. Né? Então, ali, eu produzi uma determinada prova num processo criminal, né? Então, ali tem o processo criminal do estupro e tem o processo civil da indenização moral. Posso utilizar da prova emprestada, da oitiva do acusado, das testemunhas, processo crime no processo civil, né? Vai ser uma produção de, vai ser considerada uma prova documental, mas vai ser uma utilização de uma prova emprestada, não podendo utilizar provas que forem, por exemplo, de captação telefônica, se não tiver aí um crime em andamento. Então, eu só posso utilizar de uma prova emprestada, né? Eu só posso utilizar uma captação telefônica, né? Aquela questão da escuta, se ela decorrer de um crime, porque a lei lá da interceptação telefônica, ela nos traz, né? Que ela só pode acontecer na investigação criminal. Então, que na civil, né? Poderia utilizar nesse exemplo do estupro, que tinha a investigação criminal, é a civil. Porém, se for uma situação que não tenha correlação com o crime, eu não posso utilizar a interceptação telefônica na civil. Ela é considerada uma prova irregular, tá? Uma prova que não pode ser utilizada. Seria considerada aí talvez até uma prova ilícita. Lembrando aí da teoria da árvore dos frutos envenenados, se eu uso uma prova ilícita, tudo que decorre dessa prova ilícita também é ilícito e deve ser retirado do processo. O professor falou para vocês de prova atípica. Até então, uma prova atípica era a ata notarial. Né? Eu falei para vocês, quando nós vimos as provas, que a ata notarial é uma prova extrajudicial, que eu vou até o cartório, e o cartorário vai certificar ali o que ele viu no meu celular, ou vai fazer transcrição das conversas e vai dar fé. E ela veio como uma prova tipificada no código de 2015. Porém, anteriormente ela era aceita, como uma prova moralmente aceita, porém ela era atípica, ela não estava prevista expressamente na legislação.
Aí nós vamos ter no depoimento pessoal, né, que a parte ela tem que tomar cuidado ao responder e ao não querer responder, que pode ser considerado como confissão, tá? Então, normalmente, se alguém aí for autor ou réu tiver um depoimento pessoal, sempre responda, porque não respondendo pode ser considerado como confissão. Diga, Marcelo. O professor está falando de provas típicas e atípicas, né? Esse Uhum. tempo eu estava vendo sobre ação probatória autônoma, que é aquela uma que tem para exibição de documentos, se não me engano, né? Mas assim, ela não tem um julgamento próprio. Esses documentos que, se por acaso você conseguir nessa ação probatória e levar para o processo principal, ela seria como uma prova típica também? Daí Você sei fala lá, o juiz ia falar. Essa ação que você fala é aquela ação para produção antecipada de provas. É uma ação. Esqueci agora em qual artigo que ela está. Ação probatória autônoma. Eu lembro do nome dela, mas eu não sei se ela é exatamente isso que o professor falou. É que, na Eu verdade, sei sim, que é que hoje, para você fazer uma produção de prova autônoma, né, normalmente você vai ter a questão da produção antecipada da prova, quando essa prova ela corre o risco de se perder. Um exemplo, né? Às vezes você tem uma testemunha que essa testemunha está em doente terminal. Então, às vezes você não pode esperar o resultado do processo. Então, assim, se essa prova ela tiver tipificada, né, determinada no código, ela vai ser considerada uma prova típica, sim, por mais que ela tenha oriunda de um outro procedimento. Pelo menos é o meu entendimento, tá? beleza, Mas obrigado. você vai achar na doutrina aí vários exemplos, tá? Tem alguns autores da doutrina aí que falam que a inspeção judicial é uma prova atípica por ela ser pouco usada, né? Não é tão trivial a sua utilização, né? A ata notarial era atípica por não estar prevista no código, até porque, assim, as provas mais comuns que nós usamos são as provas orais e as provas periciais, né? São as mais comuns. Obrigado, Lembrando, professor. né, lembrando, né, que no nosso ordenamento aí nós não temos hierarquia sobre as provas, né? Temos o livre convencimento motivado do juiz. A gente vai ter algum documento público que talvez tenha presunção de veracidade, que tenha fé pública, porém essa fé pública ela pode ser afastada com outros documentos, com prova oral, com prova pericial. Né? Lembrando que nós vimos também aí o depoimento, a oitiva de testemunhas, podendo ser até 10 testemunhas, 3 para comprovar cada fato, no rito comum, no juizado, 3 no total. Levando em consideração aqui, né, que nós vimos lá que não podem ser testemunhas, né, o menor de idade, o deficiente intelectual, deficiente visual e o deficiente auditivo, se a natureza da prova decorrer do sentido que os falta. Então, se perguntar para o cego se ele viu alguma coisa, ele vai dizer que não, né? Então ele não vai poder ser testemunha quanto a isso. E aqueles que não devem ser testemunhas, que daí acabam sendo ouvidos como informantes, né? E você vai colocar o cônjuge, ascendente, descendente, amigo íntimo, inimigo, pessoa que tenha algum interesse no resultado do processo. Qual a diferença entre testemunha e informante? O dever de dizer a verdade.
Então, se a testemunha omitir a verdade, ela pode ser presa por falso testemunho. O informante, não. Então, normalmente, quando tem um informante e uma testemunha, o juiz acaba valorando um pouco mais a testemunha, salvo se, tá, o informante for mais próximo do resto dos documentos, das provas constantes no processo. Então, né, nós vamos ter uma testemunha que falou A, o informante fala B, e os documentos do processo falam B. Então, por mais que aí talvez o informante tenha um valor um pouco menor, como ele corrobora com o resto dos documentos, né, vai acabar prevalecendo o que o informante falou e não o que a testemunha falou. Aí da questão da prova documental, né, nós temos o incidente de falsidade, que aí vai correr dentro do processo aí a discussão quanto à falsidade de um determinado documento, de uma determinada prova que a parte juntou. Lembrando, né, que iniciada a audiência de instrução, chamada a testemunha, o juiz vai fazer o questionamento, né, se a parte pode, ou se ela não pode, ou se ela não deve ser testemunha, cabendo a parte contrária contraditar se tiver algum elemento, algum indício, alguma prova, né, do envolvimento ou dessa relação aí, para que a parte seja considerada como informante ou até mesmo acabe nem sendo ouvida pelo juízo. Peguei uma situação uma vez lá que era... Eu não lembro do que era. Aí no juizado especial o juiz leigo nem ouviu a informante que foi porque era a esposa do cara. Então isso pode acontecer também. Nós vamos ter a inspeção judicial, né, que aí o juiz ou o seu funcionário ele vai até um determinado local para fazer uma vistoria, ou pode ser também para fazer uma reconstituição de um fato, que o exemplo que eu tenho para vocês lá é a questão do BPC, né, do benefício de prestação continuada contra o INSS, e o exemplo que a gente usa quando é questão de discussão se a parte tem que recolher IPTU ou ITR, né, imposto urbano ou imposto rural. Então vai o oficial de justiça verificar se tem plantação rural ou não. São os exemplos mais clássicos aí da inspeção judicial, podendo ter outros, tá? Esses são pelo menos os que o professor mais viu na vida prática. E a prova pericial, né, é a prova que a gente pede quando nós precisamos provar alguma coisa e nós não temos conhecimento. Um erro médico, uma falsidade de um documento, uma perícia contábil. Às vezes nós vamos discutir ali livros contábeis, balanço da empresa, se a empresa tem direito a uma imunidade ou uma isenção. Às vezes a gente precisa de uma perícia de engenheiro para saber se o prédio foi construído da forma correta, da forma errada. Então vai ser nomeada a pessoa que tenha essa expertise, né? As partes vão ser intimadas aí para apresentar quesitos, que são suas perguntas. O perito, né, nomeado, vai apresentar o valor dos honorários, podendo ser impugnado pelas partes, ou havendo concordância. A parte que pediu a prova pericial vai fazer o pagamento, o perito vai apresentar o laudo, as partes vão ter um prazo para se manifestar do laudo, inclusive pedindo quesitos complementares, o perito vai trazer o laudo complementar. A gente pode pedir para que o perito seja ouvido em audiência, inclusive pela ordem preferencial da audiência, ele é o primeiro a ser ouvido, depois depoimento pessoal, depois as testemunhas.
Lembrando que essa ordem pode ser invertida, inclusive depoimento pessoal do autor, do réu pode ser invertido, ou as testemunhas do autor e do réu podem ser invertidas, havendo consenso entre as partes, para se evitar prejuízo, para se evitar maiores danos processuais, né, de precisar pagar, de repente, para a testemunha voltar ou não, né? Então, nós temos todas essas situações. Você pode impugnar o perito. Esse a gente podia sair hoje, Né? Você sabe ali que talvez o perito é amigo, você pode impugnar o perito. A gente podia sair hoje, né, pro shopping. Seu? Oi? Não entendi. Seu nome não é Jéssica, não? Pra você, meu nome é amor. Tem alguém com o microfone ligado aí. Jéssica. É o Alessandro ali, ó. Ô, Alessandro, desliga o microfone, Alessandro. Valeu. Professor, Diga. toda essa esquemática que você está passando aí, tem como disponibilizar? O que não entendi? Toda essa esquematização que você falou aí, tem algum, esse resumo todo que você passou para nós, você teria ele já, tipo, pronto, assim, tipo, Não tenho, cara. Eu tô um falando mapa tudo de mental que cabeça. seria, né? Só de Tem cabeça. um material que eu postei no Ava lá, que ele é meio que uma doutrina, tá? Eu tô fazendo Tá, meio que um resumão, mas é tudo de cabeça aí, tudo da vivência mesmo. positivo. É, Aí, indo para o nosso último tópico, né? Que seria a sentença, a decisão final. Ela pode ser com análise de mérito ou sem análise de mérito. Né? Com análise de mérito, ele vai julgar procedente ou improcedente, total ou parcial, vai julgar prescrito ou decaído o direito e vai homologar aí, seja a transação de reconhecimento, seja desistência de algum pedido, seja. São essas as hipóteses. E sem julgamento de mérito, quando ele reconhecer ilegitimidade de parte, falta de interesse, litispendência, coisa julgada, abandono de causa pela parte, defeito de representação, perempção. Lembrando que a sentença ela tem 3 requisitos: relatório, fundamentação e conclusão, ou dispositivo. No juizado especial não é obrigatório o dispositivo relatório, ele é dispensável. No rito comum é necessário. Aí nós vamos ter as sentenças da mesma forma do pedido declaratório, constitutivo e condenatório. Nós vamos ter lá também as sentenças nulas, né, a ultra petita, o juiz julga além do que a parte pede 1.000, o juiz condena em 2.000, o extra petita, que a parte pede reparação do dano material, o juiz julga concede dano material e moral, e o citra petita, que a parte pede dano material e moral, e o juiz só joga o moral e não julga o material. São sentenças nulas. Então, uma forma sintética, aí o que nós vimos ao longo do bimestre, né, que nós discutimos, lembrando aí que nós temos as peças práticas, né, 2 iniciais, 2 contestações. No começo da aula aí o professor deu uma pincelada sobre cada uma, rapidamente. Então aí, a semana que vem, os senhores vão estar em prova, não teremos encontro nosso. E então eu desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa prova. A gente se vê na outra semana depois da prova. Tá? Lembrando aí, como a nossa matéria é uma matéria prática, a nossa prova vai ser uma prova prática, então vai ser uma peça. Né? Procurem fazer as peças aí que nós temos para fazer.
Se tiver alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail, podem estar entrando em contato comigo. Beleza, pessoal? Boa noite a todos, então. Até a próxima aula. Obrigado, professor. Boa noite. Vamos fazer Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, Boa professor. noite. Obrigada, professor. Boa Boa noite. noite. Bom final de semana longo, hein?